Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Se você tem uma Bíblia, olha o que diz a palavra: o trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós e cumpro na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo que seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Só até aqui, quem crê, diga amém. Olha só, aqui nós estávamos meditando uma palavra pouquinho parecida com essa, hoje pela manhã na rádio, ao qual Deus nos mostra, pela palavra, que, olha, nem Davi, nem Abraão, nem Moisés, nem nenhum homem do passado, principalmente do Velho Testamento, teve essa revelação, esse mistério aberto, escancarado a eles. Porque Cristo veio trazer esse mistério. Cristo veio revelar esse mistério. Os homens do passado viram fogo descer do céu, derrubaram gigantes. Deus se revelou na sarça. Deus fez diversas maneiras de mostrar os seus sinais. Porém nós, os gentios dessa época, nós temos um mistério ao qual Cristo trouxe e foi revelado a Paulo e hoje é revelado a você. Olha, por todos os sinais que eles viram, conviveram, por tudo que os olhos deles contemplaram, eles não tiveram a excelência, o privilégio de ter o que eu e você hoje temos, que é ter o próprio Espírito de Deus em nós. É dentro de nós, como está dizendo aqui no 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, estava em oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Sabe por que você está de pé, irmã? Passa luta, passa dificuldade, a trancos e a barrancos, a prova te aperta, a dificuldade vem, a perseguição, quando não levantam contra você falso testemunho, calúnias, mas você está caminhando, é porque Cristo está em vós, bendito é o nome santo do Senhor, é porque o próprio Espírito de Deus, aquele que te levanta todas as manhãs e te dá paz para se deitar toda noite, está em vós, glória a Deus. Nós falávamos agora de manhã, hoje pela manhã, sobre o que Deus ali diante de Josué fez. Deus
encoraja Josué e diz para Josué: vai, não temas, eu serei contigo, porque ele já estava com Josué naquele momento, mas Deus estava garantindo: ó, toda a tua caminhada eu serei contigo, eu estarei contigo, não temas, vai, e eu estarei contigo. Aqui não, há muito mais que estar conosco, Ele está em nós. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Quem sabe a depressão quer tomar, aleluia, a tua alma. Quem sabe uma preocupação, um desespero, a síndrome do pânico. Quem sabe a ansiedade quer tomar a tua alma. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor está dizendo: vou varrer a tua alma, vou varrer o teu coração, os teus sentimentos, vou varrer a tua mente, ao qual o diabo, o inimigo da nossa alma, quer nos inflamar, quer jogar dardos inflamados, flechas para nos abater, para nos combater. Mas o Senhor vem por essa palavra e diz: não tem vez para o mal, para Satanás, não tem vez para o inimigo da tua alma, não tem vez. Eu, diz o Senhor, eu virei, aleluia, e eu não vou entregar a casa que é tua alma para alguém morar, não. Eu mesmo vou fazer habitação. O diabo vai tentar entrar, tentar tocar, o diabo vai tentar fazer alguma coisa, mas quando ele vê quem habita dentro de você, sou eu, diz o Senhor, ele não vai ter mais vez em ti, o pecado não vai ter mais vez em ti, a síndrome do pânico, a depressão, nada vai ter vez em ti. Porque agora quem habita em ti é o Espírito de Deus. Dá glória ao teu Deus, porque hoje Ele visita a tua alma com a presença dEle, visita a tua alma com o Espírito dEle. Bendito é o nome santo do Senhor. Por isso a palavra fala que quando um espírito sai e ele vai voar, perambular, andar a terra, e ele volta e vê a casa vazia. Ele volta e ele é tão, como que eu posso dizer, intrometido, entrão, sem educação, maligno, que ele volta e volta com a maloca dele. Volta ele mais 7. O segredo, por exemplo, eu estou aqui de terno, mas igreja, se a roupa fizesse o diabo respeitar, o diabo não teria destruído tanto crente já na nossa época, no nosso tempo. Por isso eu falo, alguém já disse assim: o Tiago não gosta da doutrina. Está muito enganado. Porque a obra de Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem para nós, não começa trocando as vestes, não começa trocando o corte de cabelo. Não. Deus começa o trabalho, Deus começa a nos regenerar de dentro para fora, porque a Bíblia diz que é Cristo em nós, e junto com Cristo vem a esperança da sua glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Então é natural que a mulher que andava vulgarmente, ela ande com uma roupa mais comportada, porque ela tem a habitação do Espírito Santo, e Deus vai mostrando a ela: olha, não vista assim, não faça assado. O homem, ele sabe, e não é os dogmas humanos, não é doutrina humana, não, ele vai se sentindo mal daquele jeito, ela vai se sentindo mal daquele outro jeito, e ela vai se portando melhor, porque agora dentro dela habita o Espírito de Deus, aleluia, ela tem a esperança da glória de Deus, aleluia. Mas não é que a roupa faz a mulher ser de Deus, a roupa faz o homem ser de Deus, não adianta. Hoje o Senhor está vindo por essa palavra e está dizendo: quero começar a mudança de dentro para fora, mudança de mente, forma de enxergar a vida, tirar muitas coisas dos teus lábios, do teu coração. Eu quero mudar dentro, aleluia, e a mudança vai começar a ser externa, aleluia, não só nas roupas, não, mas também na família. Vão olhar e vão ver diferença, onde você trabalha, onde você estuda, por onde você passar, e vão querer o Deus que está em ti, o Deus que habita em ti, aleluia, porque verão você lutar, passar luta, mas vencer essas lutas também. E quando você disser: pode buscar
este Deus, porque este Deus, Ele foi comigo e será contigo também. O Senhor, aleluia, vai completar a obra dele na vida de todos, que assim você evangelizar. E aí diz no 28, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O 29 diz, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aqui está falando sobre o operar de Deus em mim, dentro de mim. Nós temos que ter a noção de que aquele que está em nós, aquele que habita em nós, Ele conhece o mais íntimo da nossa alma, do nosso coração. Tem coisas que a gente faz e a gente põe a culpa no diabo, a gente põe a culpa no mal. A gente diz, o inimigo está me perseguindo, o diabo tá me destruindo, está desfazendo toda a minha vida. Mas às vezes nós queremos tentar só. Tem situações que nós não incluímos a Deus. Nós não queremos nem Deus dando nem pitaco, quanto menos conselho. Então, o Senhor aqui, nessa palavra, Paulo, ele fala que enquanto você não entender esse mistério de ter a Cristo, de ter o Espírito de Deus, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Você tem que tê-lo dentro de você, na tua alma. E quando eu sei que eu tenho, você pensa no próximo, e ao invés de você levantar um falso contra o teu próximo, aquele que está dentro de você vai falar, não faça isso. Quando você pensar em danar, trazer danos à vida de alguém, aquele que está dentro de você vai falar, não faça isso. Quando alguém te faz um mal e você quer pagar com a mesma moeda, não que nós vamos nos tornar tapados, tontos, não. Aquele que está em nós é justo. E muitas das vezes ele vai falar assim, ó, cala-te, eu falarei por ti. Então a palavra, ela é bem simples e objetiva a dizer e a nos mostrar que Ele estando em nós, aleluia, nós vamos passar luta, dificuldade, tribulações, vamos, mas Ele estando em nós, Cristo estando em nós, que é o maior mistério, ao qual essa palavra começou e nós falamos, que lá atrás, os antepassados de gerações não tiveram revelados este mistério que agora a ti é revelado, irmã, a ti é revelado, irmão. Muitos estão cheios de outros espíritos, mas hoje por essa palavra o Senhor quer te encher do Espírito dEle, da presença dEle, te dar alegria, da glória vindoura. Bendito é o nome santo do Senhor, e pode vir a luta que vier, tenha bom ânimo no Senhor, porque Ele vai te dar vitória, na tua vida o nome dEle vai ser glorificado, e aí você já não tem mais prazer no pecado, já não vai ter mais prazer na fofoca, na mentira, na calúnia, você não vai ter, porque quem habita em você hoje, glória a Deus, quem habita em você hoje, não condiz a estas coisas, e aí não precisa homem ficar, quando você vê alguém, lá vem o pastor, lá vem o ancião, lá vem o cooperador, aí vai vir uns irmãos aqui em casa, então não fala isso, não fala aquilo, esconde a televisão. Você está fazendo para o homem, irmão. Você está vazio. Você tem o estereótipo de crente, veste como crente, você fala como crente, pintia como crente, mas hoje a palavra está dizendo, muito mais que isso, que aos olhos do homem é uma aparência linda, eu quero te encher do meu espírito, eu quero te revelar o maior mistério, aleluia, que se você tiver o meu espírito, aleluia, o próprio Cristo, como está dizendo aqui, que é Cristo em vós, você vai passar por lutas e você vai passar em paz. Sabe por que tem muito crente que corre da luta? Até pergunta, por quê? Eu tenho estado tanto na igreja, congrego tanto, por que eu estou passando por tudo isso? Está aí, tá aí a resposta. Essa é a palavra, ao qual lhe falta Cristo. Tem pessoa que está na igreja buscando a prosperidade, cura, libertação de alguma situação. É pecado? Não. Mas enquanto você não buscar a maior revelação, o maior mistério de Deus,
que não foi revelado a todos, mas a ti está sendo revelado, que é Cristo em vós, Cristo em ti, e a esperança da glória. Você vai sofrer, vai passar, vai viver dando murro em ponta de faca. Mas quando você entender que outrora tinha um espírito mau em você que foi embora, Deus limpou, e agora Ele quer preencher o vazio com a presença dEle, quando você entender isso, minha irmã, meu irmão, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, Deus vem e te socorre. E naquele grande dia, quando teus olhos se fecharem, quando naquele grande dia você entrar dentro de uma urna de madeira, aquele que está em ti te levará para o reino de glória. Aquele que está em ti te guiará para a eternidade. Nem medo da morte, quando você tem a Cristo, você terá, porque você terá, aleluia, a esperança da glória, a esperança do céu, da eternidade. Então guarda essa palavra dentro do teu coração. Ela é vida, ela é poder. Ela, aleluia, te dá força nessa noite, para que você entenda, Deus, além de estar contigo, ser contigo, Ele está em ti. Por esta palavra, receba força, virtude, poder, vigor. Aleluia, como uma mulher hemorrágica, nós começamos o culto falando, ela tocou, aleluia, glória a Deus. Jesus disse, eu senti de mim sair virtude. A Bíblia diz que a virtude do Senhor saiu dele e agora entra nela, que é a virtude dessa palavra agora. Saia daqui deste púlpito, deste altar e entre em você agora, para curar, para libertar, para restaurar. E aonde Cristo está, o câncer não prospera. Aonde Cristo está, a mentira não prospera, o pecado não prospera, a enfermidade qualquer que seja não prospera, porque o Senhor estando em ti, Ele extirpa, Ele joga para fora, como um corpo estranho, e na tua vida o nome de Deus é glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Todos juntos vamos agradecer a Deus, e que Cristo esteja em vós em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Senhor, aleluia. Nós agora, Pai, nos prostramos mais uma vez, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por este culto, pelos hinos cantados, pela oração, Senhor, maiormente por Tua palavra. Senhor, Te louvamos porque cremos que o Senhor está em nós, aleluia. Por isso não temos mais prazer no mundo e nada que no mundo há, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, graças Te damos porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Agora, Senhor, entregamos a vida de todos os pedidos, Pai, tudo, Senhor, que foi entregue, Senhor, nos chats, Senhor, dos canais, Senhor, nos comentários do Facebook, Senhor, atende o clamor da Tua igreja, atende a oração da Tua igreja, e que o Senhor esteja sobre este povo, para que o Teu povo venha vencer todo o mal e cantar o hino da vitória. Pai, todas as Tuas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.